Meu nome é Natália Coqueiro, sou terapeuta prânica, instrutora de cura prânica básica, autocura prânica e sou terapeuta também. A cura prânica entrou na minha vida em 2014, né? E foi um ganho muito especial, um ganho espiritual, um ganho pessoal, quando eu conheci todas as técnicas e práticas da cura prânica. E o que eu vim falar hoje, na realidade, é sobre como essa cura prânica impactou a minha vida, né? Não apenas pessoal, mas também profissional. As ferramentas que a cura prânica possui, a que eu mais usei, a que eu mais uso no meu cotidiano de trabalho, é o trabalho com as virtudes, que a gente aprende na Yoga Hatha de Master Choa Koksui, o trabalho com a lei do perdão, que foram fundamentais para a execução desse projeto de sucesso. Sou professora há 13 anos, e já estava difícil trabalhar, né, na sala de aula com todas as demandas. Eu sou professora de escola pública, e dentre as demandas do público que eu trabalho, que são de vulnerabilidade, né, pessoas com adolescentes em áreas de risco, de vulnerabilidade, eu comecei a introduzir algumas ferramentas da cura prânica dentro da sala de aula, que me possibilitaram, então, uma melhor qualidade no meu trabalho, uma maior sintonia com tudo aquilo que eu estava fazendo e uma maior crença em tudo que eu acreditava já, mas não era capaz, por falta de energia, de implementar no meu dia a dia profissional. Então, eu sou professora de ciências, né, de uma rede pública, então eu comecei a trabalhar uma vez por semana, a tirar 50 minutinhos da minha aula, para que eu pudesse conversar com esses alunos sobre o que eles quisessem conversar. E o que eu percebi inicialmente foi que ninguém se importava com o que eles pensavam ou com o que eles queriam falar. A gente, dentro da escola, só acha que a gente precisa compartilhar os ensinamentos com os alunos, né? Mas a gente esquece de um feedback, a gente esquece de um retorno, se a nossa aula está sendo positiva, se não está, o que eles estão querendo. Então, eu comecei esse processo de escuta desses alunos. Então, a gente colocava a sala de aula em círculo, eu dava aula para 5 turmas, né? E então, as 5 turmas, né, cada uma no seu horário, participavam. Então, era uma média de 150 alunos, né, por ano, com o qual eu poderia estar conversando mais profundamente sobre os anseios deles, os desejos. Mas o que era principal, além da escuta e do acolhimento desse aluno, era o trabalho com as virtudes, né? Que eles pudessem entender quais eram as virtudes que eles precisavam desenvolver na vida deles, obviamente a partir da própria escolha pessoal e das suas próprias necessidades também, avaliando o ambiente em que eles viviam, quais eram os sonhos, as necessidades, as possibilidades. Então, a partir dessas rodas de conversa, esses alunos eles iam se posicionando, iam escutando os outros, então ia criando um ambiente de muita empatia, um ambiente mais colaborativo, mais compassivo. Eles aprendiam muitas vezes a escutar, porque não sabiam escutar, aprendiam também a falar, né, porque como adolescentes, às vezes, né, muito ansiosos, então tem essa dificuldade de expressão, mas principalmente começar a aprender a respeitar também o outro, a ter um olhar mais compassivo sobre o outro e perceber que os outros também têm suas fragilidades e que muitas vezes, como a gente percebe, né, as demandas da educação atualmente, como o bullying, por exemplo, em que as pessoas simplesmente julgam e cria-se uma realidade que não é a verdade. E quando você coloca todos para conversar, para falar sobre as suas demandas, as suas necessidades, eles começam a parar e pensar que não necessariamente o ponto de vista deles é o único correto, ou é o correto. E também começar a ter uma atitude mais reflexiva sobre a própria vida. E as rodas de conversa, elas geraram muitos resultados. Então, durante 5 anos, eu fiz isso nas minhas salas de aula, e não demorou muito tempo, 2 semanas, a gente já começou a ver resultados, as salas mais tranquilas, os alunos sabendo se posicionar mais tranquilamente, resultados na melhoria da qualidade de vida em relação ao relacionamento que eles tinham com a família deles, como, por exemplo, a gente trabalhava a lei do perdão, como que a gente poderia
perdoar o outro por um ato, ou como a gente poderia pedir perdão para o outro, mesmo sem que o outro soubesse, né? E isso curou muitos relacionamentos. E eu vou contar um aqui só porque ele é muito forte, né? Só título de exemplo. Tinha uma aluna que me escreveu que ela tinha um namorado e ela havia sido traída por esse namorado com a sua melhor amiga. E eles ainda eram do mesmo círculo familiar, então sempre estavam se relacionando, né? E isso doía muito para ela. Ela, por vezes, tinha pensado em tirar a própria vida. Isso foi muito difícil. Então, nessa aula que a gente conversou sobre a lei do perdão, e eu sempre falava para eles, testem por vocês mesmos, né? Não é porque eu estou falando, porque funciona para mim que vai funcionar para vocês. Então, se vocês desejarem, vocês testem. E aí vocês verifiquem, né, se faz sentido na vida de vocês. E ela resolveu testar. Então, ela fez a lei do perdão com essas pessoas envolvidas, e depois ela me conta muito feliz, dizendo que ela conseguiu recuperar as amizades e curar a dor dela, né? Então, eu achei isso muito profundo, porque né, alguns adultos nessa situação já, de repente, ficariam tão mal também, né? Acredito que sim. Imagina um adolescente. Então, basicamente, é assim que a roda de conversa funcionava. E a gente tinha resultados em vários âmbitos, resultados nas notas dos alunos, no comportamento, como eu já falei, familiar, no comportamento com outros alunos da escola. A escola como um todo ficou muito mais tranquila. E depois desses 5 anos, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação desse município, e a gente conseguiu implementar as rodas de conversa nas 14 escolas de anos finais, né, da rede. E a gente abarcou aproximadamente 7.000 alunos nesse trabalho com as rodas de conversa. Obviamente, não era eu quem fazia as rodas de conversa, eu treinei, né, os professores desses alunos para estarem com eles, conversando, escutando, para que todo esse trabalho fosse possível. A gente teve inúmeros resultados de todas essas escolas, desde rendimentos, melhoria do comportamento, diminuição da violência, que foi o que a maioria das escolas relataram, diminuição na ouvidoria do município, relato de pais dizendo que conseguiram conversar com seus filhos, porque isso já não era mais possível, relato de alunos com autismo que começaram a falar na sala de aula, porque eles não falavam, porque o ambiente era muito agressivo para eles, e a partir do momento que os colegas começaram a prestar mais atenção no que incomoda o outro, ter mais empatia, esses alunos puderam efetivamente ser acolhidos dentro da sala de aula e puderam ter uma evolução dentro do seu quadro, né? Então, assim, muitos resultados, simplesmente por uma escuta, por um olhar ao outro, o trabalho com as virtudes, o respeito, a generosidade, e a gente também entender as nossas fraquezas e trabalhá-las para melhorá-las, né? E eu queria ressaltar também que nesse trabalho, o mais importante, além do acolhimento desse aluno e da escuta atenta, é que ele decidia o que era relevante para a vida dele, ele tomava as decisões. Em nenhum momento, nem eu e nem os outros professores que foram capacitados, tínhamos a intenção ou colocávamos o que ele deveria fazer. A gente fortalecia o aluno para que ele soubesse, em qualquer momento da vida dele, que ele era capaz de resolver os seus próprios problemas e que em qualquer momento da vida dele ele teria essa potência dentro dele, né? Que se ele trabalhasse nisso, isso com certeza continuaria para a vida toda. Atma Namastê, eu sou a Natália e gratidão por poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa história.